Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 56, em que o profeta fala da salvação dos gentios. Esse texto ele é interessante para nós porque nós lemos alguma coisa sobre o Sermão do Monte, com alguns comentários, e descrevemos que quando Jesus, ao descer do monte, ele foi primeiro abordado por uma pessoa excluída da comunidade de Israel, excluída da vida religiosa, social e familiar, portador de uma doença naquela época conhecida como lepra, e naquele período, naquela época, uma doença incurável, diferente de hoje, em que, graças ao bom Deus, a ciência médica, a ciência farmacêutica já produz medicamentos que resultam na cura dessa enfermidade após um período relativamente curto de tratamento. Primeiro vem o leproso e depois vem um centurião, um militar, um soldado romano, um gentio. E Jesus fica admirado com a confissão de fé daquele estrangeiro, daquele gentio, que reconhece em Jesus o poder para realizar um milagre, curar um escravo doméstico que padecia e padecia muito. Vimos também que no livro de Atos dos Apóstolos, no momento meio conturbado da igreja, em que estava iniciando, né, desencadeando uma perseguição, inclusive o jovem Estevão havia sido brutalmente assassinado, nós vemos Filipe, o evangelista Filipe, um dos diáconos, ao deixar Jerusalém, ele partiu primeiro para Samaria e depois, seguindo a orientação do Espírito Santo, foi encontrar-se com um eunuco nas proximidades, no caminho de Jerusalém, numa rota, numa rota secundária, né, numa antiga rota de comércio, um eunuco que era um alto oficial da corte de uma rainha que tinha ido a Jerusalém para adorar. Nós vemos uma série de figuras, por assim dizer, exóticas, né? O centurião romano, Filipe pregando aos samaritanos, que era um povo muito desprezado pelos judeus, né? Filipe se dispondo a anunciar salvação para um estrangeiro, ainda mais um escravo eunuco, né? E no livro de Isaías, no capítulo 56, nós vemos que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, é que estava guiando todas essas ações para que se cumprisse em Cristo Jesus o que havia sido anunciado anteriormente pelos profetas. O capítulo 56 é um capítulo curto e ele é muito bonito, essa profecia. Assim diz o Senhor: Observai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nestes princípios permanece inabalável, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Eterno me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco reclame: não passo mesmo de uma árvore seca. Pois assim afirma o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que agirem do modo como me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno, que não será jamais apagado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para adorá-lo e servi-lo, para amarem o nome do Eterno e dedicar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, todos estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Graças a Deus pela sua palavra e graças a Deus por Cristo Jesus, que cumpriu em si toda a palavra de Deus, toda a profecia anunciada pelos profetas do passado. Nós estamos lendo aqui Isaías, em que, pela boca do profeta Isaías, o Senhor Deus se compromete com os não-judeus, com toda a humanidade, e usa aqui a figura dos gentios, e usa aqui a figura desprezada
né, do escravo eunuco, dizendo que tais pessoas seriam tão aceitáveis diante de Deus quanto o próprio povo judeu, quanto o próprio povo da aliança, quanto o povo estabelecido por Deus com o propósito de proclamar salvação a toda a humanidade, a testemunhar sobre o Deus verdadeiro e único, o Deus criador e o Deus que redime, que restaura, que renova a sua criação. O princípio da aliança aqui é o sábado, né? Na revelação de Deus a Israel, aos judeus, o sábado, porque é uma nação, foi um povo escravizado por uns 400 anos e escravo não tem folga, escravo não tem descanso. A base da fé, da confiança em Deus é descansar em Deus, em suas promessas e repousar confiantemente naquilo que o Altíssimo realizou em nossas vidas. A guarda do dia de descanso, o sábado, o dia de descanso, era fundamental na vida religiosa dos judeus. Ainda hoje, a grande maioria dos judeus se atém a esses detalhes da lei a eles estabelecida. Mas o que nos importa aqui é que, desde muito, desde sempre, a palavra de Deus declara que Deus, em um determinado momento, não faria distinção. Porque a Bíblia declara que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão debaixo do pecado. E Deus pode, de maneira única, usar de misericórdia para com toda a humanidade, pois todos estão na mesma triste e desolada situação diante do Todo-Poderoso Deus. O Espírito de Deus moveu Filipe de uma maneira muito mais rápida do que os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque certamente esse jovem, vivendo num mundo gentil, consciente da realidade espiritual dos povos gentios daquela época, tinha consigo, tinha na sua formação, tinha na sua mente, na sua consciência, a palavra de Deus anunciada pelos profetas. Todos os judeus tinham, todos os judeus a tinham, né? Mas na concepção dos gentios havia esse sentido de urgência, né? O conhecimento desse detalhe do plano, do propósito de Deus para com toda a humanidade. Naquele período, no período dos apóstolos do nosso Senhor, a situação era um tanto quanto conturbada, um pouco difícil, por questões políticas e sociais. E quando você não desfruta da paz necessária, as pessoas tendem a se apegar àquilo que lhes é conveniente. Né? A ideia, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido, nós somos a nação santa, nós temos a profecia, nenhum mal vai nos acontecer porque temos Deus ao nosso lado. Né? Cria-se aquele ambiente fanático, aquele ambiente de ódio, aquele ambiente de perseguição. Nisso nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, mesmo com essa profecia de Isaías e com todas as outras profecias, que eram de conhecimento de todo o religioso e do povo de um modo geral. Tá? Conhecimento nunca falta. O que falta às vezes é a disposição em analisarmos as nossas decisões, levando em consideração o que consta na palavra de Deus. Tomamos decisões muitas vezes baseadas num senso de justiça, num senso de correção, num senso de zelo, né? Como muitas pessoas o fazem, e esperávamos que a maioria delas assim o fizessem. Mas não é porque estamos procurando fazer o que é correto, o que é justo, o que é honroso, que estamos vivendo em harmonia, em sintonia, ou a melhor palavra, em comunhão com a palavra de Deus, ou com o Espírito Santo, ou com tudo aquilo que o Senhor Deus deseja para as nossas vidas. Nesse ambiente, nesse momento, surge o jovem Saulo de Tarso, um judeu fariseu, né, que vivia numa região, que nasceu numa região grega, né, portanto também um judeu da dispersão, que passou algum tempo da sua vida, juventude para adulto, aos pés de Gamaliel, o grande Gamaliel,
o grande mestre dos judeus daqueles dias, neto de Hilel. Hilel é a casa de Hilel. Esse rabino, ele tinha uma escola, né? A escola de pensamento de Hilel era uma das que influenciava o farisaísmo. E Gamaliel é neto de Hilel, aclamado pelo povo, respeitado pelo povo. Quando nós vemos esse ambiente de ódio, esse ambiente de propensão à violência, nós e a postura com que os fariseus enfrentavam o Jesus e a maneira como Jesus repelia os ataques dos fariseus, né? Jesus não fugia dos fariseus, Jesus também os atacava. Na minha opinião, o que incomodava Jesus em relação aos fariseus é que eles se acomodaram. Havia, naqueles dias, o grande Gamaliel. Como hoje, nos dias de hoje, muita gente aí, a gente conhecemos ao longo dos anos, muitos jovens, muitas pessoas talentosas, mas que se acomodaram, né? Se tornaram, assim, discípulos do discípulo do discípulo. Não deram a cara, não se expuseram, não arriscaram em absolutamente nada, cada um no seu quadrado, defendendo aquelas ideias que justificam os seus ministérios, os seus empregos e que sustentam as suas famílias. Respeitamos isso, né? Um homem deve estar apto a se comprometer com tudo aquilo que ele considera justo, honesto, honroso, mas no que diz respeito a toda uma juventude que iniciou, começou a se apresentar querendo ser instrumento de Deus para um avivamento, uma renovação, para uma transformação, grande parte acabou se acomodando, e tal qual os fariseus, um grande número ingressou na atividade política eclesiástica e política, como nós a sabemos, política partidária, né? Política partidária, eleitoral. Como nós sabemos, muitos ingressaram, muitos desistiram, aparentemente, não podemos e não temos o direito de julgar a quem quer que seja, mas muitos desses homens desistiram daquela dependência total e absoluta do Senhor Espírito Santo no que diz respeito à condução das suas vidas, dos seus ministérios e a um mover sobrenatural de Deus com o intuito de que a obra de Deus alcance o maior número de pessoas possível nos dias de hoje, bem como a presença do Senhor Espírito Santo produza a santidade, a santificação, a reverência necessária na Igreja de Deus, que, como corpo de Cristo, tem o objetivo principal de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, testemunhando corajosa e firmemente a palavra de Deus, o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fariseu é uma ofensa, principalmente em alguns grupos evangélicos, alguns grupos mais ditos pentecostais, né, na impossibilidade, né, cínica de pronunciar um palavrão, um insulto, né, ou de fazer uso de uma linguagem assim desagradável, deselegante, eles preferem por vezes insultar o outro com com palavras ou com frases bíblicas tiradas do seu contexto, é claro que com o propósito de diminuir, de destruir, desmoralizar ou desacreditar a pessoa. Então, alguém ser chamado de fariseu no ambiente religioso, principalmente evangélico ou pentecostal, ou coisa assim, é um insulto, né? É praticamente um insulto, né? É algo semelhante a chamar o sujeito de endemoniado, filho das trevas e por aí afora. Nós cristãos, principalmente no Ocidente, não somos muito dados ao cuidado com as palavras ou ao cuidado devido com o vocabulário. E essa ideia de que, já que eu não posso amaldiçoar, eu vou usar uma palavra, mas cuja intenção não é a de abençoar, é uma ideia cínica, tola, é infantil, é bizarro, né? É até doentio, como se o Todo-Poderoso Deus não tivesse consciência, não tivesse conhecimento do que se passa nas nossas mentes, do que se passa nos nossos corações, quais são as nossas reais
intenções quando falamos ou deixamos de falar. E nós vemos nesses dias aqui que Jesus enfrentou muitos fariseus. E como eu disse, na minha opinião, por isso, porque eles começaram bem, eles começaram muito bem. Eles começaram cheios de uma excelente e ótima intenção. Se você considerar que o movimento farisaico é, de um modo geral, um movimento leigo, né? Não estava limitado aos sacerdotes, aos levitas, né? É um movimento que abrangia o povo religioso em Israel de uma forma bastante ampla, principalmente no tocante à formação dos mestres, dos rabinos, dos ensinadores, daqueles que transmitiriam a palavra de Deus e o conhecimento de Deus. O movimento farisaico, como a maioria dos movimentos, ele começa cheio, repleto de boas intenções, excelentes compromissos, é, procurando, procurando transmitir ao povo a maneira correta de servir a Deus no mundo, naquele momento em que eles viviam, em que as instituições de Israel não estavam todas funcionando como deveriam. Né? Havia um sacerdócio, mas havia uma dissidência entre os sacerdotes. Em um determinado momento, os sacerdotes ocuparam também a administração, o governo do Estado. Eles passaram por uma série de confusões e de dificuldades. Mas nos dias de Jesus e naqueles dias, logo em seguida, da presença dos apóstolos ali em Jerusalém, nós temos grande parte da comunidade, ou uma parte expressiva da comunidade farisaica, integrando o famoso sinédrio. O sinédrio como um senado, né, dos judeus em Jerusalém, com alguma autoridade delegada pelos romanos e com a responsabilidade principal de zelar pelo culto, pelas tradições, pela fé. Desse sinédrio, nós temos a bela figura de Gamaliel. No momento, Gamaliel é um daqueles homens, né, extraordinários. Gamaliel foi um daqueles homens acima da média. O respeito, a credibilidade, a confiança que ele adquiriu junto ao povo, né, mostram que ele estava bem acima da média. Quando Pedro e João, numa das ocasiões, foram aprisionados e levados ao sinédrio, Gamaliel se levantou. Nós cristãos aplaudimos, todos aplaudem, mesmo tendo ele pedido para que retirassem aqueles homens para poder falar aos seus colegas, aos pares e aos que podiam estar assistindo ali aquela reunião, aquela assembleia, nós vemos que a palavra de Gamaliel foi uma palavra de tolerância, foi uma palavra de pacificação. Gamaliel, no meu entender, era um pacificador, não era um homem de violência, não era um homem de ódio, não era um homem que estivesse disposto a destruir a vida de quem quer que fosse, simplesmente por não concordar com aquela pessoa, por simplesmente não concordar com os argumentos ou não ter como refutá-los. O caso é que Gamaliel se apresenta para nós como um homem incrivelmente tolerante. Eu entendo que em nenhum momento ele defendeu os apóstolos. Em nenhum momento ele defendeu o cristianismo. Ele defendeu o judaísmo. Ele defendeu o farisaísmo. Ele defendeu a tradição religiosa que valoriza a vida, que reconhece em Deus como o autor da vida humana. E a vida de todos é preciosa aos olhos de Deus. A palavra de Gamaliel ela foi tão contundente que ela impediu que os sacerdotes condenassem os apóstolos à morte. Foi fantástico, né? Para nós é fantástico, foi fantástico para a igreja e é fantástico para nós hoje, é muito interessante para nós hoje sabermos que havia entre os judeus, nos sinédrios, homens equilibrados, homens sábios, homens tementes a Deus, homens que amavam o seu povo, a sua religião, as suas tradições, preocupados com a situação política daqueles dias, tomaram conhecimento de Jesus, né, do cristianismo,
naqueles dias chamado Os do Caminho, uma referência a Jesus o Cristo, né? O caminho, ao crescimento rápido daquele movimento, daqueles homens, mesmo não tendo se unido a esse movimento, observavam de longe e não viam motivos para violência contra um movimento religioso surgido no seio do judaísmo daqueles dias. Não era algo incomum. Vez por outra, naquele período, naquela época, dado o desespero, a aflição, surgia alguém se autoproclamando o Messias, o ungido, o Salvador. Não era incomum para aqueles homens, inclusive os sábios, presenciarem esse tipo de acontecimento ou manifestação. Houve algo diferente em Jesus, o Cristo? Houve muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Os milagres realizados e operados por Jesus Cristo foram incontestáveis. Nunca foram contestados. Nunca nenhum milagre de Jesus Cristo foi contestado. Tá? Nem por saduceu, nem por fariseu, nem por herodiano. Alguns atribuíam a uma operação de Beuzebu, né, de Satanás, do Lucífero, de Lúcifer, mas nenhum milagre atribuído, nenhum milagre realizado por Jesus ou pelos apóstolos naqueles dias sofreram qualquer tipo de contestação, como sendo uma fraude, como sendo um engodo, um embuste, nada disso. Jesus impressionava muito a multidão, não só pelos milagres, mas também pelo fato de ele expulsar demônios com uma palavra, né? Simplesmente ordenando, ao contrário das tradições bizarras que ocorriam naqueles dias, com poções, com rituais, tal qual hoje, né? Sai, não sai, vai, não vou, fica, não fica, vem, não vai, e vai, e enrola, e 15 minutos, e meia hora, e uma hora. Não, o ministério de Jesus Cristo era completamente diferente. Ele ordenava e os espíritos imundos, expressão usada pela Bíblia, espíritos imundos, entidades demoníacas, se retiravam da vida das pessoas. Então havia diferencial em Cristo Jesus. Houve um diferencial muito grande. Primeiro porque ele nunca se apresentou como um rebelde, nunca buscou para si um grupo, uma milícia, né? Não promoveu nos seus ensinos de maneira nenhuma a apresentação ou, ou trazer à tona o reino de Deus através de rebelião, através de guerras, de batalha ou de violência. Muito pelo contrário, Jesus dizia que o reino de Deus ele se inicia na presente era, na vida, no coração daqueles que creem. E na vinda do Filho de Deus, o reino será implantado, se consumará sobre a terra. Então nós vemos Gamaliel como um pacificador, como um homem que procurava trazer a paz, preservar a vida, uma figura extraordinária. Logo em seguida, passa algum tempo, alguns anos talvez, não muitos, né, alguns poucos anos, surge em cena o jovem discípulo de Gamaliel. Pelo que nós sabemos de Saulo, depois apóstolo Paulo, a capacidade intelectual dele, nós sabemos que ele foi um excelente discípulo de Gamaliel. Mas nós encontramos esse jovem num momento da vida dele em que ele estava disposto, a agradar os sumos sacerdotes, e ele contraria Gamaliel em basicamente tudo no que diz respeito ao cristianismo. Aqui chegamos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e a Bíblia diz: Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. A morte, tomar a vida de Estevão, participar ali como testemunha do assassinato de Estevão, não foi o suficiente. Promover uma perseguição em Jerusalém contra os judeus cristãos,
que eram da dispersão, não foi o suficiente para o apóstolo, para o jovem Saulo, para o jovem Rabino. Diz aqui, ó, ainda respirava ameaças de morte. Então nós vemos nesse jovem aqui, nesse jovem Saulo, né, a princípio, tristemente, é uma ruptura total e absoluta entre o que o judaísmo ensina e o que um religioso judeu está disposto a realizar para preservar o que ele entende será a melhor tradição religiosa, o melhor culto a Deus, a melhor posição política, ou seja, qual for. O jovem Saulo, o jovem Saulo pode ser caracterizado como um fanático, né? Aquele que se opõe, mas na ausência de argumentos, não tendo como rebater, ele não se contenta em viver em conformidade com o que ele crê. Ele se dispõe a destruir a vida daqueles que discordam dele. Esse é o fanático. O fanático, ele tem uma aversão absoluta a algumas pessoas, a algumas ideias e alguns conceitos. Não conseguindo mover essas pessoas, ele não tem nenhum pudor em recorrer à violência para forçá-los a abandonar as suas ideias. E caso não abandone, ele não vê nenhum mal em extirpar aquelas vidas da face da terra. E o fanático sempre se esconde atrás de uma motivação religiosa, de uma postura de santidade, de devoção, de piedade, de zelo fervoroso. Alguém temente a Deus, alguém disposto a agradar a Deus, ainda que disposto a sacrificar vidas humanas, muito além do que Deus pediu. Não vive intensamente aquilo que crê e se empenha em viver aquilo que crê, não encontrando paz, ele atribui a sua infelicidade, a sua falta de paz, à existência daqueles que discordam dele. Como que se você tirasse do mundo todo antagonismo, a sua vida seria plena, a sua vida se tornaria feliz e exuberante. Esse jovem caminha por Jerusalém, procurando indícios de cristãos. Interessante que naqueles dias, eles não perseguem os cristãos, os judeus cristãos, que são da terra, que são nativos, que são da região da Judéia, da Galiléia, que são do território judeu. A perseguição iniciada aqui, desencadeada pelo Sinédrio e levada a termo pelo apóstolo, pelo jovem Saulo, ela é principalmente contra os judeus da dispersão que estavam vivendo em Jerusalém, sendo que o próprio Saulo era um judeu da dispersão. Ele era um judeu da dispersão, ele era natural da cidade de Tarso. Alguns confundem e se deixam confundir e falam que ele era romano. Ele era cidadão romano. Ele tinha a cidadania romana que ele herdou do pai, por direito de nascimento. Esse era um título de cidadania que o império às vezes concedia, podia ser comprado, é muito caro, tais quais os títulos de cidadania mais desejados nos dias de hoje. É um processo caro, muito caro, custa muito caro você se tornar aí um cidadão aí de um desses países que todos acreditam que são os melhores lugares do mundo para se viver. E eu não duvido, eu acredito que sejam excelentes, porque pessoas estão dispostas a pagar e a pagar muito. E naqueles dias também, o cidadão romano tinha uma série de prerrogativas, tinha uma série de direitos que os demais povos, que os demais cidadãos de outros povos e nações não tinham em relação aos romanos. Os romanos, como sendo o império dominante, o cidadão romano tinha uma série de salvaguardas. E o jovem Saulo tinha cidadania romana, mas ele não era romano. Ele não era romano, ele era judeu
Ele era judeu da dispersão, fariseu, discípulo de Gamaliel e vivia nesses dias em Jerusalém. Se não ocupasse nesse momento uma cadeira no Sinédrio, eu não me preocupei muito em procurar por isso, porque para mim daria um certo trabalho, seria uma pesquisa muito cansativa, e nós sabemos que os judeus também, com o passar do tempo, né, é comum você retirar certos nomes ou certos indivíduos. E se houver alguma referência a Saulo certamente é uma referência negativa, muito negativa. E talvez ele não fosse membro do Sinédrio, mas certamente candidato. Talvez muito jovem, né? Muito jovem para ser membro, mas certamente um candidato, alguém que tinha familiaridade ali, alguém que tinha acesso, alguém que tinha responsabilidades, atribuições em relação ao Sinédrio, porque a Bíblia apresenta ele aqui como procurando o sumo sacerdote pessoalmente pedindo uma carta de recomendação para Damasco, para lá vasculhar as sinagogas, para prender a cristãos e levá-los presos para julgamento. O Sinédrio não tinha essa autoridade. Eles estavam aqui exorbitando, tá? O Sinédrio não tinha autoridade para executar ninguém. Certamente um vazio do poder, a presença romana naquele período lá devia estar bastante fragilizada, né? Nós vemos pela história, Pôncio Pilatos foi terrível, mas após ele a coisa só piorou, desandou muito, porque a preocupação dos representantes de Roma naquela região, dada a perspectiva sempre próxima de uma rebelião, de uma guerra, de um conflito que estava cada vez mais tensa, eles se preocupavam mais, cada um, em encher ali os seus cofres, protegerem o seu futuro, do que representarem o Império Romano e ou manterem a lei ou a ordem. E é nessa disposição de violência e de ódio, aparentemente tendo esquecido tudo que aprendeu com Gamaliel, o sábio, que o jovem Saulo parte para a cidade de Damasco, a mesma cidade de Damasco, tá? Naquela região não, né? Fora do território de Israel. Damasco é uma cidade que tem uns 6.000 anos ou mais, né? Continua a mesma Damasco. Nesse momento, o livro de Atos dos Apóstolos, ele, ele traz uma mudança. Ele passa a apresentar a conversão por Cristo Jesus, para Cristo Jesus, de um indivíduo que nós trataríamos como alguém irrecuperável, alguém que estava num processo de autodestruição, eu devo crer, porque o discipulado no judaísmo, no farisaísmo, não é um processo superficial. Talvez hoje seja, eu não tenho acesso nem interesse. Talvez hoje seja um tanto quanto superficial ou meramente comercial. Mas tornar-se discípulo de, de, de um homem tal qual Gamaliel exigia muito da pessoa, exigia muito do indivíduo. E os mestres exigiam bastante dos seus discípulos. Algo do caráter, algo da personalidade, algo dos valores, algo dos princípios que norteavam a vida do mestre, ficavam gravados na vida, na pessoa do discípulo. Porque o discipulado, naquele período, naquela época, era isso. Era você entregar-se, né? Você permitir que a sua vida, que o seu viver atingisse a vida de outra pessoa. Não fazer o discípulo a sua imagem e semelhança, mas permitir que todo o seu saber, todo o seu conhecimento alcançasse a vida daquele indivíduo, preparando para suportar o conhecimento, a verdade, e preparando para que, se possível, fosse além. Fosse além.
Então havia uma verdade, havia fundamentos, havia princípios, havia valores, havia algo de Gamaliel que o jovem Saulo estava disposto a destruir dentro de si. Então havia ali naquele jovem, um jovem por jovem, um homem dos seus 30 e tantos, 35 anos por aí, um pouco mais, um pouco menos. Naquele homem, havia em Saulo que ele é tratado como jovem, né? Porque os judeus já, somente os ocupantes do Sinédrio, depois de uma idade, já de uma experiência. Então havia nesse Saulo um processo interior de autodestruição e um processo exterior de ódio consumado, de tentativa de aniquilação de uma ideia, de uma verdade, de um princípio que o ofendia. O ofendia. A fé em Cristo Jesus era uma ofensa, ela ofendia a consciência religiosa desse jovem. Mas nós vamos aqui, em Atos dos Apóstolos, quem governa a igreja de Cristo? Qual mão governa a igreja de Cristo? É a mão do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia declara que, entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz que ele ouviu despertou a sua consciência de fé e de religião. Porque ele fala assim: Quem é, Senhor? E a voz responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo, né, durante a viagem, eles caíram, ficaram em silêncio, eles ouviram a voz, mas não discerniram. Eles, a luz brilhou, mas eles não nada enxergaram. E quando Saulo levantou-se, ao abrir os olhos, ele percebeu que estava cego. E por aqueles que o acompanhavam, que o guardavam, ele foi levado até a cidade de Damasco. E permaneceu 3 dias em Damasco, em cegueira. 3 dias nos quais ele decidiu aproveitar para jejuar e orar, refletindo sobre o que tinha feito e o que havia acontecido com ele. Quem se revela? Aqui nós temos uma revelação de Cristo Jesus, nos mesmos moldes da revelação de Deus aos profetas, no, 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 na mesma ação, o mesmo procedimento. O Senhor Jesus, em sua glória, se revela a Saulo, da mesma maneira como Deus se revelou aos profetas do passado. Jesus se apresenta aqui na sua plena divindade, na sua soberania, na sua santidade, exaltado em glória e em poder. E Jesus escolhe para si esse jovem Saulo. Esse jovem Saulo. Nesse momento em que Saulo é levado para Damasco, o Senhor Jesus agora se revela a um santo, um homem chamado Ananias. Ananias é um discípulo que estava vivendo, que vivia em Damasco, e o Senhor Jesus se revela para Ananias da mesma maneira como se revelou ao jovem Saulo, da mesma maneira como Deus se revela aos seus profetas. O Senhor Jesus se revela a Ananias, aqui fala numa visão, dizendo: Ananias, e ele responde: Eis-me aqui, Senhor. Essa é a resposta padrão, de todo o profeta, quando o Senhor Deus o chama, o convida, o desperta para uma visão, para uma revelação, para um saber, para um conhecimento, para uma intimidade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor Jesus responde: Apronta-te, vai à rua direita e procura na casa de Judas
por um homem de Tarso chamado Saulo, eis que ele está em oração neste momento. E Jesus havia concedido também uma visão ao jovem Saulo. E acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias, ou seja, você, Ananias, se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. É o Senhor Jesus agindo na vida do ímpio e na vida dos santos. É o Senhor Jesus cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua promessa de que a palavra dele não retornaria vazia. A proclamação do Evangelho, o viver segundo o Evangelho, o testemunho do Evangelho da graça de Cristo Jesus, ele não é em vão. O jovem Saulo, um brilhante rabino, um jovem fariseu, alcançá-lo com a palavra de Cristo Jesus, custou à igreja a vida de um jovem com um potencial extraordinário, o jovem Estevão, o jovem diácono Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, disposto a proclamar o evangelho do reino aos gentios. A motivação de Estevão era essa. A motivação de Filipe era essa, de levar o evangelho da graça de Deus a todos os judeus em Jerusalém e também fora de Jerusalém, fora da Judéia, onde houvesse judeus ou gentios. A disposição deles era de levar a mensagem de Cristo Jesus, no momento em que os apóstolos ainda estavam se organizando, creio eu, principalmente pelas dificuldades da língua. O Império Romano, a língua comum daquele período era o grego. Os judeus haviam perdido o domínio do hebraico e falavam basicamente a língua aramaica, a língua semita, dos povos semitas daquelas regiões, uma língua comercial também, mas a língua do império era o grego. É claro que eles tinham algum conhecimento do grego, mas certamente não estavam confortáveis para ampliarem a área a atuação deles fora dos limites do território onde eles podiam se comunicar muito mais facilmente com a língua nativa, com a língua aramaica naqueles dias. Mas é claro que conforme você ensina, a todo aquele que ensina também aprende. Havia judeus da dispersão em Jerusalém naqueles dias, uma parte da igreja era formada por judeus da dispersão. Então os apóstolos, à medida que ensinavam a verdade do evangelho, também aprendiam da língua do império, foram aprendendo, tendo um domínio maior da língua grega. E certamente ainda não estavam confortáveis ou aguardavam uma orientação ou um momento apropriado para se lançarem em missões fora da área de conforto deles aqui. Quando eles foram para Samaria, foram correndo em função do que iniciou Filipe, Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus conduzindo a sua igreja com o intuito de trazer uma vida para a igreja, uma vida que seria de vital importância. O apóstolo Paulo se tornou o homem dos gentios. O que diz aqui o profeta Isaías é o que o apóstolo Paulo procurou realizar através do seu ministério, pregando o evangelho para toda criatura. No mundo romano, ele percorreu grande parte naquele período e naqueles dias. Agora nós temos aqui também o Senhor se revelando a Ananias. Ananias, eu preparei aquele homem, aquele coração, e você vá até ele, orar por ele, para que ele seja curado. E Ananias, o interessante é que Ananias, ele não desobedece, mas ele se vê na necessidade de explicar para Jesus quem é esse homem. E ele passa a dizer: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Aí Jesus responde, ordenando: vai
pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. A palavra de Deus nos mostra depois, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele passou alguns anos estudando, meditando, refletindo, se preparando, e em Damasco ele iniciou o seu ministério, né, sendo acolhido pela igreja naquela cidade, depois levado até os apóstolos em Jerusalém. Mostrarei a ele o quanto ele sofrerá por causa do meu nome. Há uma cruz a ser carregada, há um calvário à frente de todos. Alguns um pouco mais intenso, outros nem tanto. Mas o chamado para viver o evangelho da graça, ele impõe um compromisso tal que nem todas as pessoas estão dispostas a assumirem. É claro que nos dias de hoje, em que a palavra liberdade ela também tem sido descaracterizada, desestruturada, né, as pessoas se sentem confortáveis vivendo como bem entendem e ainda assim acham que podem ser consideradas como cristãs. Mas nesses dias, o aferidor de medidas aqui é o Espírito Santo. Ninguém inicia a fé em Cristo Jesus diferente do que diz a palavra de Deus aqui, pleno ou cheio do Espírito Santo. Ninguém começa minguando, ninguém começa fraquinho. É claro que o nível de consciência, ele varia de uma pessoa, ele oscila entre pessoa e pessoa, de um indivíduo para outro. A cultura, a idade, uma série de outros fatores. Mas no que diz respeito à obra de Cristo Jesus na vida interior do indivíduo, ela começa plena. O próprio Saulo começa também cheio do Espírito Santo. E todos os cristãos naqueles dias começavam sua vida em Cristo Jesus cheios de fé e cheios do Espírito Santo, dispostos a aprenderem dos apóstolos e a viverem de acordo com a palavra de Deus e de Cristo Jesus. Eu creio que essa verdade, essa realidade precisa ser resgatada nas nossas vidas, na minha vida, na sua, na igreja como um todo. Não importa muito a perspectiva filosófica ou ideológica, a declaração doutrinária que as igrejas apresentam nos dias de hoje. É fato, é visível, é perfeitamente compreensível que a vida de plenitude no Espírito Santo, ela não tem refletido, não tem se manifestado nas nossas vidas como a palavra de Deus declara que deveria ser. Por razões muitas, mas todas humanas, todas de responsabilidade nossa, todas decorrentes de uma má formação ou de uma suposição ou de uma fé dominante ou de um princípio que esteja sendo aplicado na vida das pessoas, mas o fato é que se permitirmos que o Espírito Santo cumpra o seu papel, de advogado, de guia, de consolador, daquele que move a igreja na direção proposta por Cristo Jesus, as igrejas mudarão. As nossas vidas serão mudadas e transformadas. O nome de Cristo Jesus será glorificado. Nós não precisamos de uma igreja, muito embora eu reconheça o direito e a liberdade das pessoas viverem como bem entendem. Mas nós estamos falando aqui do testemunho bíblico, da palavra de Deus. A igreja vive debaixo de um poder, que é o poder do Espírito Santo.
A igreja se move em função de um mover, que é o mover do Espírito Santo. A igreja é alimentada, é nutrida, é capacitada ao testemunho fiel, pleno, abrangente e vivo pelo Espírito Santo. Tentar recorrer a outros poderes ou outras manifestações de poderes que não sejam o Senhor Espírito Santo certamente despertará no Altíssimo os ciúmes, o zelo e sobre a igreja a ira, a indignação, o castigo, a correção. É claro que com o intuito de restaurar, de salvar, mas não precisa ser dessa maneira. A igreja tem a obrigação, porque se declara igreja, de reconhecer o senhorio de Cristo Jesus e o senhorio do Espírito Santo, como aquele que permeia, como aquele que vivifica, como aquele que dignifica ou santifica, justifica, aquele que nos conduz à glória eterna. A igreja desses primeiros dias, ela inicia cheia de fé e cheia do Espírito Santo, em plena comunhão com o Cristo glorificado, em plena comunhão com o Pai, plena comunhão uns com os outros, de tal maneira que até mesmo um homem por quem a igreja já possuía uma série de ressalvas e procurava evitar a qualquer maneira, porque era um fanático, um perseguidor, um violento, foi alcançado por Cristo Jesus e teve a história dele mudada, teve a história dele transformada. Em Jesus Cristo, nós vemos o trazer à realidade o melhor da espiritualidade humana, o melhor da espiritualidade judaica, o melhor das tradições religiosas do povo judeu, do povo de Deus. Em Cristo Jesus, nós vemos o desprontar, o realizar, o cumprir de todas as promessas de Deus. O que foi dito através do profeta Isaías em relação aos não-judeus, em relação aos desprezados, aos esquecidos, aos banidos, aqueles que não podiam ingressar no templo, nós vemos aqui em Cristo Jesus essas pessoas desfrutando de plena comunhão com o Senhor, uma vida de fé, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de comunhão, orações ouvidas. Eu não falo tanto de respostas, eu não falo tanto de milagres, milagres e milagres. Eu falo de uma vida com sentido, uma vida com significado, uma religiosidade que se sustenta na presença de Deus. Uma realidade, uma espiritualidade que alimenta a alma, que fortalece o espírito, uma espiritualidade que transforma a mente, o caráter, uma espiritualidade que traz ao homem um propósito sério, um propósito santo, um propósito correto de viver em função da glória de Deus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar na palavra de Deus. É importante nos submetermos ao senhorio de Cristo Jesus. É importante permitirmos que o Espírito Santo nos mova na direção indicada pelo Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, Deus Todo-Poderoso te proteja e te conceda uma semana de muita paz.